Recentemente aqui no canal eu fiz um vídeo de perguntas e respostas, mas mesmo fazendo 2 vídeos eu não consigo responder a todo mundo que faz perguntas. Até porque algumas perguntas que vocês mandam também são muito difíceis e complexas para serem respondidas rapidamente. E eu também percebi que tinham alguns temas que vários de vocês tinham dúvidas muito parecidas. Um exemplo disso é sobre o papel do Banco de Ferro. Muitas pessoas me perguntaram como o Banco de Ferro funcionava, qual o papel dele na história, tanto para o futuro das crônicas, quanto na época da Dança dos Dragões. Por isso, nesse vídeo eu vou tentar explicar o que é o Banco de Ferro de Braavos, como ele funciona e qual que é o papel dele aí para o futuro das Crônicas de Gelo e Fogo e tudo mais. Eu sou o TH Magaldi e vem comigo. 1. História. Bom, nós infelizmente não temos tantas informações sobre a história do Banco de Ferro de Braavos, mas nós sabemos como ele começou. Braavos é uma cidade que foi fundada por escravos fugitivos de Valíria. Muitos anos antes da história começar, durante o auge do Império Valiriano, um comboio de navios de Valíria que transportava escravos de Valíria até Sotórios acabou sofrendo uma rebelião. Os escravos presos nos navios se libertaram, mataram os mestres e tomaram os navios, fugindo com eles até encontrarem uma terra onde eles não fossem perseguidos por Valíria. E eles acabaram conseguindo se estabelecer nas ilhas onde hoje fica a cidade de Braavos. Obviamente, esses escravos, ao fundarem a sua cidade, sabiam que precisavam crescer e prosperar para a comunidade deles poder sobreviver. Por isso, eles usaram esses navios roubados para comercializar com o restante do mundo, usando sempre nomes falsos de outras cidades para que eles não fossem encontrados por Valíria. Por isso, por séculos, Braavos ficou escondida, fazendo negócios secretamente com todo o mundo, enquanto ela enriquecia em segredo. E também é por isso que a cidade de Braavos tem o apelido de Cidade Secreta, porque de fato, por anos, ela foi uma cidade secreta mesmo. Só depois de um bom tempo, quando Valíria nem mais lembrava desses escravos fugitivos, que Braavos oficialmente se revelou para o mundo. E, no início da sua fundação, os Braavosi entendiam que eles precisavam de um lugar seguro para esconder as suas riquezas, evitando que eles fossem saqueados por piratas. Por isso, eles escondiam os seus tesouros em minas cavadas nas fundações das ilhas. E eu tô falando ilhas aqui porque Braavos fica em cima de uma série de ilhas que tem ali na região. Com o tempo, as pessoas mais ricas em Braavos passaram a emprestar parte dos seus recursos para os cidadãos mais pobres da cidade, e assim surgiu o Banco de Ferro. Segundo o relato do arquimestre Matar, e sim, Matar é o nome dele, ele escreveu um livro sobre o assunto. 23 pessoas se uniram para fundar o banco em Braavos. Eram 16 homens e 7 mulheres. É dito que cada um dos fundadores possuía uma chave que dava acesso a eles a todos os cofres do banco. Com o passar dos anos, os descendentes dessas 23 pessoas foram forjando chaves para si. E, atualmente, há cerca de 1000 descendentes dos fundadores do Banco de Ferro, com mais ou menos 1000 chaves existindo lá em Braavos. E essas pessoas que possuem essas chaves do banco são conhecidas como chaveiros. E, apesar de historicamente essas pessoas serem herdeiras do banco, nem todos os chaveiros estão em boas condições de vida. Várias famílias decaíram e perderam o prestígio com o passar do tempo, enquanto outras famílias, famílias mais recentes e que ficaram mais ricas, assumiram postos dentro do conselho e da diretoria do Banco de Ferro. Ou seja, meio que o Banco de Ferro de Braavos ele é bem tradicional em questão aos seus fundadores, tem famílias dos fundadores que ainda administram o banco, mas também com o passar dos anos houveram pessoas que cresceram politicamente e economicamente em Braavos e que daí também entraram para a administração do banco. Só que de qualquer jeito, você ter uma chave dessa dos fundadores do Banco de Ferro é um grande status lá em Braavos, é uma grande relíquia da cidade, então é algo importante, mesmo que você tenha uma chave de família lá, dos fundadores do banco, e não esteja no conselho de administração do banco, ou não seja mais rico, se você tem a chave, você ainda tem status. Enfim, além disso, o Banco de Ferro é famoso por ter vários rituais e conselhos secretos que preservam o mistério sobre como o banco realmente funciona. E com o passar do tempo, o Banco de Ferro de Braavos acabou se tornando o banco mais rico e mais poderoso de todo o mundo conhecido. Basicamente, embora todas as cidades livres tenham seu próprio banco,
O Banco de Ferro é o mais rico e mais poderoso do que todos os bancos das Cidades Livres juntos. E parte do sucesso do Banco de Ferro se deve ao próprio sucesso de Braavos, que sempre investiu em construir uma marinha forte que protegesse o seu comércio e permitisse que esse comércio pudesse acontecer com todo mundo e chegasse a todas as regiões. E portanto, conforme os comerciantes de Braavos enriqueciam, eles guardavam seu dinheiro no Banco de Ferro, que daí também ia enriquecendo junto com a cidade. E não só isso, muitas vezes o Banco de Ferro de Braavos era usado para financiar expedições, construção de navios, então ele era parte fundamental do crescimento de Braavos. Além disso, por ser uma cidade que não tem restrições com estrangeiros e nem permite a escravidão, a cidade de Braavos sempre prosperou e sempre negociou com todos os lugares e com todos os povos abertamente. Tudo isso ajudou o Banco de Ferro a também estender sua influência por todo o mundo conhecido. Além disso, o Banco de Ferro é famoso pela sua política de dívidas. Eles sempre tomam o que é devido para eles. Se algum príncipe, arconte ou rei empresta dinheiro e não cumpre o pagamento de suas dívidas, o Banco de Ferro financia seus opositores, fomenta golpes e rebeliões e até mesmo pode mandar assassinos para eliminar os seus clientes inadimplentes. E tudo isso ajudou no aumento do poder do Banco de Ferro, algo que influencia não só na política das Cidades Livres ou de Essos, mas também fez com que o banco estendesse a sua influência para o cenário político de Westeros, como a gente vai ver a seguir. 2. Dinastia Targaryen. Bom, durante a história da dinastia Targaryen, nós tivemos alguns casos em que o Banco de Ferro apareceu na história. Geralmente eles aparecem fora dos holofotes, mas sempre estendendo as suas garrinhas para influenciar pelo menos um pouco na política de Westeros. E o primeiro exemplo que nós temos disso é durante o governo do rei Aenys I, quando o Alto Septão de Westeros iniciou uma revolta contra a coroa por conta dos casos de incesto dentro da família Targaryen. Na época, conforme a fé militante se armava e a revolta contra o rei e sua família se intensificava, um emissário do Banco de Ferro se encontrou com o Lord Martin Hightower, que era um apoiador do Alto Septão, e eles conversaram sobre a situação política de Westeros daquele momento. E depois, esse emissário escreveu uma carta ao banco dizendo que naquele momento, abre aspas, o Alto Septão era o verdadeiro rei de Westeros em tudo menos no nome. Esse momento, inclusive, pode ser uma pista de que existia uma forte relação entre os Hightower e o Banco de Ferro, até mesmo porque os Hightower eram já uma família bem rica e que tinha fortes conexões com o Alto Septão, com a fé de modo geral e também com a Cidadela. Ou seja, os Hightower já tinham uma grande influência cultural e social em Westeros e talvez por isso o Banco de Ferro sempre negociou secretamente com eles. Inclusive, esse tipo de situação do envolvimento do Banco de Ferro faz a gente pensar que talvez a ascensão Hightower, que nós vemos acontecendo no período da Dança dos Dragões, pode ter sido indiretamente financiada por anos e anos de apoio do Banco de Ferro à família. Enfim, anos mais tarde, no início do governo do Jaehaerys I, o rei pegou um grande empréstimo do Banco de Ferro porque a coroa de Westeros estava sem dinheiro, justamente após as guerras que o Maegor travou contra a fé do Sete e por conta da construção da Fortaleza Vermelha, que tirou muita grana ali, muito ouro, dos cofres da coroa. E esse empréstimo que o Jaehaerys pediu para o Banco de Ferro permitiu que o governo dele avançasse. Mas, para não ficar em dívida com o banco, o rei criou vários impostos que impactaram especialmente os lordes mais ricos do reino. Por exemplo, o Jaehaerys começou a cobrar impostos para cada lorde que fosse aumentar o tamanho dos seus castelos. E também taxou a exportação de bens de luxo estrangeiros. Como vocês podem ver, até nas crônicas, nenhum governo funciona sem imposto. A diferença do Jaehaerys é que ele se recusou em extorquir o comércio local e as pessoas mais pobres do reino, como os donos de tavernas, os mercadores de peixe ou os marinheiros pequenos, e focou muito mais nos ricos e em taxar itens de luxo. Se fosse hoje em dia, o Jaehaerys seria o rei comunista. Em Westeros, ele foi o sábio rei. E isso não sou eu militando, é o George R. R. Martin, briguem com ele. Acabei de garantir 200 comentários de ódio nesse vídeo, mas tudo bem. Enfim, um pouco mais tarde, ainda no reinado do Jaehaerys, a famosa ladra de ovos de dragão, a Elisa Farman, vendeu os ovos Targaryen que ela roubou
justamente para o Senhor do Mar de Bravos. E com isso, ela conseguiu um financiamento junto ao Banco de Ferro para construir o seu navio, o Caçador do Sol, que ela usou para viajar por todo o mundo. Essa situação gerou um grande incômodo para o rei Jaehaerys, que enviou à sua mão do rei, o Septão Barf, justamente para negociar com o Senhor do Mar de Bravos e pedir a ele a devolução dos ovos de dragão, sob ameaça de guerra, com o rei ameaçando queimar Bravos com o verme. O Senhor do Mar, por outro lado, embora reconhecesse a ameaça que os dragões representavam para sua cidade, contra-ameaçou os Targaryen, dizendo que ele poderia mandar os homens sem rosto para matar a família real, caso o rei Jaehaerys atacasse a cidade. Com isso, a negociação ficou num entrave até que o Septão Barf e o Senhor do Mar chegaram num acordo. O Banco de Ferro perdoou o restante da dívida que o rei Jaehaerys tinha, mas o Senhor do Mar permaneceu com seus ovos de dragão roubados. E então a gente chega ao período da Dança dos Dragões. Um de vocês me perguntou inclusive por que a rainha Rhaenyra teve que aumentar os impostos da cidade quando ela tomou Porto Real, se ela podia apenas ter pego um empréstimo do Banco de Ferro para manter o seu governo e continuar com a guerra. O problema da Rhaenyra é que tudo indicava que na época o Banco de Ferro de Bravos tinha mais interesse em apoiar os verdes. Em especial porque assim que o Aegon II foi coroado pelo seu Conselho Verde, o seu mestre da moeda, o Sr. Tywin Lannister, dividiu o ouro da coroa em 4 partes e confiou uma dessas partes ao Banco de Ferro. Então, tudo indica que como a Rhaenyra ainda não tinha assegurado o seu governo, o Banco de Ferro não quis se envolver mais ainda nessa treta. Até porque eles já tinham um enorme depósito da coroa de Westeros nos seus cofres. E essa falta de opção da Rhaenyra em recorrer ao empréstimo do Banco de Ferro influenciou diretamente na história da Dança dos Dragões. Por conta da falta de recursos, o mestre da moeda da Rhaenyra optou por aumentar os impostos na cidade. Mas diferente do que o rei Jaehaerys fez antes, esse novo mestre da moeda atacou o povo comum, criando taxas muito pesadas. O mestre da moeda da Rhaenyra quadruplicou os impostos sobre a fabricação de vinho e cerveja na cidade, triplicou as taxas portuárias para qualquer navio em Porto Real, obrigou todo o comércio da cidade a pagar uma taxa para continuar funcionando e obrigou os estalajadeiros a pagarem 1 veado de prata para cada leito que estivesse ocupado na hospedaria deles. Ele também criou um imposto sobre propriedade e desde os donos de mansão da capital até os mendigos que moravam em barracas nas ruas, eles foram obrigados a pagar esse imposto por propriedade. E também os donos de navios mercantes que tinham ficado presos em Porto Real por conta do bloqueio Velaryon feito pela própria Rhaenyra, eles também foram obrigados a pagar um imposto, uma taxa, para poder sair da cidade. Esse cenário de impostos abusivos acabou levando a população a se revoltar contra a rainha e também levou ao ataque ao Fosso dos Dragões. Mais tarde, esses impostos da Rhaenyra só acabariam no reinado do Aegon III. E, no pós-dança, mais uma vez a coroa de Westeros foi obrigada a recorrer ao Banco de Ferro para restabelecer o reino. Afinal, depois da Dança dos Dragões, Westeros estava uma bagunça, estava um caos, então a coroa precisava de dinheiro para reconstruir o reino. E por fim, o último episódio que a gente conhece envolvendo o Banco de Ferro com a dinastia Targaryen aconteceu ainda no reinado do Aegon III, quando a gente teve o episódio da Primavera Rogari, quando uma família de banqueiros de Lys começou a crescer em influência e poder político, especialmente porque uma das suas herdeiras era casada com o príncipe Viserys, o irmão do rei. Na época que os Rogari e o príncipe Viserys se mudaram para Westeros, o Trono de Ferro mudou seus fundos do Banco de Ferro de Bravos para o Banco Rogari de Lys. Isso permitiu que os Rogari construíssem uma agência em Porto Real e começassem a investir pesado em Westeros, dando empréstimos aos lords e financiando alguns empreendimentos no reino. Inclusive, é dito que essa parceria do Trono de Ferro com os Rogari chegou a fazer com que o Banco Rogari se tornasse ainda maior do que o próprio Banco de Ferro de Bravos. Porém, essa ascensão durou pouco.
A corte do rei Aegon III armou um golpe contra os Lysenos e eles caíram em desgraça. Alguns escândalos da família vieram à tona e os Rogari começaram a falir junto com o seu banco. Eu já contei todo esse episódio com detalhes no vídeo sobre a Primavera Rogari, que deve aparecer aqui para vocês. Inclusive, muitos dizem que foi o próprio Banco de Ferro que financiou toda essa queda dos Rogari, tudo por debaixo dos panos. Enfim, depois disso, não temos mais informações sobre como o Banco de Ferro influenciou em Westeros, até porque o livro Fogo e Sangue para justamente na metade do reinado do Aegon III. E, pelo que eu procurei, não existe menção ao Banco de Ferro nos contos do Cavaleiro dos Sete Reinos. Então, tudo isso nos leva até o período atual das crônicas. Porém, já deu para perceber até aqui que o George R. R. Martin costuma levar a sério na história essa questão econômica e que o Banco de Ferro é um agente importante em vários momentos de Westeros, ajudando a influenciar nos eventos políticos que movem a trama. 3. Reinado do Robert. E no reinado do rei Robert não foi diferente. Talvez por um único detalhe. Embora o rei Robert fosse um tremendo gastador, tudo indica que ele preferia pedir empréstimos aos Lannisters ao invés de buscar o Banco de Ferro. Obviamente, isso aumentou a influência dos Lannisters na corte. Mas, assim que o Ned Stark chega em Porto Real para ser a mão do rei, ele descobre que a coroa tem 6 milhões de dragões de ouro em dívidas, o que é um valor colossal. A maior parte dessa dívida do Robert, cerca de 3 milhões de dragões de ouro, era justamente com os Lannisters. Mas é dito que o Trono de Ferro também devia aos Tyrell, ao Banco de Ferro, aos cartéis de negociação em Tyrosh e até mesmo tinha uma dívida de quase 1 milhão de dragões de ouro junto com a Fé do Sete. Então, se a gente faz uma conta e uma estimativa, dá para pensar que o Trono de Ferro tinha cerca de 600 mil dragões de ouro em dívida com o Banco de Ferro. Se a gente dividir os 2 milhões restantes da dívida entre os Tyrell, os cartéis e o Banco de Ferro. E, logo no começo da história, ou pelo menos durante o reinado do próprio Robert, com Ned Stark como mão do rei, ninguém paga essa dívida com o Banco de Ferro. 4. Guerra dos Cinco Reis. Enfim, justamente por isso, no segundo livro, A Fúria dos Reis, um cobrador do Banco de Ferro vai até Porto Real para negociar suas dívidas com a coroa. E o Tyrion, que era a mão do rei na época, manda esse cobrador ir falar com o Mindinho, que era o mestre da moeda. Mas a gente não tem certeza do que deu dessa conversa. Contudo, mais tarde, no quarto livro, O Festim dos Corvos, a rainha regente Cersei toma uma péssima decisão ao suspender o pagamento de dívidas ao Banco de Ferro, desviando esse dinheiro para tentar construir uma nova frota de navios para o reino. Com essa situação, o Banco de Ferro executou dívidas por todo a Westeros e passou a recusar novos empréstimos para os lordes do reino, causando um enorme caos econômico por todo o continente. Além disso, eles também enviaram um emissário chamado Norro de Mites para a corte de Porto Real para cobrar essa dívida. Mas a Cersei dispensou o cara em uma audiência pública, afirmando que só voltaria a pagar as dívidas com o Banco de Ferro quando as rebeliões em Westeros terminassem, se referindo aos remanescentes da Guerra dos Cinco Reis, que nesse caso meio que eram os Greyjoy, o Stannis e a Irmandade Sem Bandeiras. Sendo assim, honrando a sua reputação de nunca deixar um calote sem resposta, o Banco de Ferro decidiu apoiar um inimigo da Cersei, o Stannis Baratheon, o nosso único e verdadeiro rei. Para fazer isso, eles enviaram o Tichonestores, que era um emissário do Banco de Ferro e foi até a muralha para se encontrar com o rei Stannis. Nessa época, o Stannis já tinha saído da muralha, mas o Nestores aproveita essa oportunidade e negocia lá na muralha com o senhor comandante da patrulha, o Jon Snow, que consegue um empréstimo para que a Patrulha da Noite pudesse comprar novos suprimentos e se preparar melhor para o inverno que estava chegando. Depois dessa negociação bem sucedida, o Jon envia o Nestores para Bosque Profundo, onde ele paga os resgates dos Homens de Ferro da Asha Greyjoy, que estavam presos nas masmorras da Cibele Glover. O Nestores então leva esse pessoal viajando pela neve até as proximidades de Winterfell, onde ele encontra o Mors Amber. E o Mors Amber estava nas redondezas de Winterfell justamente criando armadilhas por lá a mando do rei Stannis para atrapalhar os Frey e os Bolton. Quando o Theon Greyjoy e a Jane Poole, inclusive, fogem do castelo, fogem do Ramsay, é o Mors Amber que recolhe os dois que estavam ali meio perdidos. E, depois de conversar com o Tichonestores,
O Mors Amber então envia o Banqueiro, a Asha Greyjoy, o Theon Greyjoy e a Jeyne Poole todos juntos para chegar até o acampamento do Stannis. É confuso, mas basicamente o Tyrion Nestores sai da muralha, vai para o Bosque Profundo, vai em direção ao Winterfell e nesse caminho ele vai reunindo mais gente até ele chegar no acampamento do Stannis. E conforme nós vimos nos capítulos liberados de Os Ventos do Inverno, nós sabemos que o Nestores conseguiu chegar até o acampamento do rei e fez um acordo com o Stannis. O rei Stannis se propôs a pagar a dívida pendente que o Westeros tinha com o Banco de Ferro assim que ele ganhasse a guerra. E em troca, o banco aceitou a financiar a campanha do único e verdadeiro rei. Com isso, o Stannis enviou o Justin Massey para escoltar o Nestores de volta até a muralha, deixando a Jeyne Poole junto com Jon Snow no meio do caminho, e depois ordenou que ele partisse junto do Tyrion Nestores, indo em direção a Braavos. Lá, o Justin Massey devia pegar ouro do Banco de Ferro e contratar quantos exércitos mercenários ele conseguisse para apoiar a causa do Stannis. Além disso, o rei Stannis também deixou claro que caso ele morresse no cerco de Winterfell, esses exércitos contratados com o dinheiro do Banco de Ferro deviam seguir lutando, mas dessa vez para colocar a princesa Shireen no trono. E bom, além disso, quando o Sir Kevan Lannister consegue amenizar o caos que estava rolando lá em Porto Real e se torna ele próprio o regente do Tommen, ele imediatamente tenta pegar empréstimos dos bancos de Pentos e Myr para tentar pagar a dívida do Banco de Ferro, mas todas as cidades livres negam. Ou seja, realmente o nome dos Lannisters está sujo no Serasa. E é interessante porque isso acontece lá nos últimos capítulos da Dança dos Dragões, e a gente vê que, embora o Kevan Lannister tenha conseguido acalmar o tumulto com a fé que estava rolando em Porto Real, ele ainda se preocupa muito com essa dívida que o Trono de Ferro tem, que os Lannisters têm com o Banco de Ferro de Braavos. 5. Futuro das Crônicas. Enfim, ou seja, atualmente os Lannisters estão com uma baita dívida e o Banco de Ferro decidiu apoiar o rei Stannis. E essa situação é tão forte que o apoio do Banco de Ferro realmente poderia fazer com que o Stannis acabasse ganhando a guerra. Olhem só o que o Jon Snow pensa após ele conversar com o Tyrion Nestores lá no 5º livro. Abre aspas. O Banco de Ferro de Braavos tinha uma reputação temível quando cobrava dívidas. Cada uma das 9 cidades livres tinha seu próprio banco, e algumas tinham mais do que um, lutando por cada moeda como cães em cima de um osso. Mas o Banco de Ferro era mais rico e mais poderoso do que todos os demais juntos. Quando príncipes faltavam com suas dívidas para com bancos menores, banqueiros arruinados vendiam esposas e filhos para traficantes de escravos e abriam as próprias veias. Quando príncipes deixavam de pagar o Banco de Ferro, novos príncipes surgiam do nada e tomavam seus tronos. Como o pobre gordinho Tommen pode estar prestes a aprender. Sem dúvida, os Lannisters tinham boas razões para recusar-se a honrar as dívidas do rei Stannis, mas era tolice do mesmo jeito. Se Stannis não fosse cabeça dura demais para aceitar os termos deles, os Bravozis lhe dariam todo o ouro e prata de que precisava, dinheiro suficiente para comprar uma dúzia de companhias mercenárias, para subornar uma centena de senhores, para manter seus homens pagos, alimentados, vestidos e armados. A menos que Stannis esteja morto sob as muralhas de Winterfell, ele pode ter ganho o Trono de Ferro. Fecha aspas. Ou seja, se o plano do Stannis der certo e o Banco de Ferro apoiar ele, a gente podia ter uma situação muito diferente em relação à Guerra dos Tronos e o final da Guerra dos Cinco Reis do que aquela que a gente viu lá em Game of Thrones, que simplificou todos esses arcos, tanto o arco do Banco de Ferro quanto o arco do próprio Stannis. Afinal, nos livros, mesmo que o Stannis acabe morrendo lutando contra os Bolton, o Banco de Ferro pode seguir apoiando a Shireen, tornando ela a rainha para que ela tome o trono que agora está com o Tommen. Até porque, como eu disse, embora o Sir Kevan seja um ótimo regente e até mesmo seja um homem que poderia colocar ordem no reino e negociar essa dívida com os Braavosi, ele foi morto no epílogo de A Dança dos Dragões. Então, não tem chance do Banco de Ferro voltar a apoiar os Lannisters. Porém, vale lembrar que existem outras opções além da Cersei e do Stannis. Se o Stannis vencer os Bolton, eu acredito que o Banco de Ferro vai seguir apoiando a campanha dele. Mas, se o Stannis morrer, os Braavosi podem preferir apoiar o jovem Griff ao invés da Shireen,
já que o jovem Griff desembarcou nas Terras da Tempestade e está tendo sucesso por lá. Além disso, o jovem Griff já tem o apoio da Companhia Dourada, o que aumenta as chances dele de sucesso em Westeros. E se a gente considerar que ele também pode se aliar aos Martell, isso torna o nosso Fagon o principal candidato ao trono. E com isso, o Banco de Ferro pode olhar para ele como uma aposta mais segura do que a princesa Shireen. E claro, a gente também tem a Daenerys. Embora ela tenha dragões, os Braavosi nunca tiveram problema em apoiar os antigos reis Targaryen, mesmo com o histórico que eles tinham com Valyria. Então até faria sentido que o Banco de Ferro também apoiasse uma possível invasão da Daenerys em Westeros. Além disso, vale lembrar, a Daenerys é anti-escravidão, algo que é fortemente defendido pelos Braavosi. E, quando eram crianças, ela e o Viserys foram criados justamente sob a proteção do Senhor do Mar de Braavos. Ou seja, existe uma certa parceria e antiga aliança, né, com a Daenerys, a história da Daenerys e a história de Braavos. O único problema que faz eu pensar que o Banco de Ferro apoiaria o jovem Griff e não a Daenerys é porque a gente tem vários indícios de que a Casa do Preto e do Branco está envolvida tanto na perdição de Valyria quanto na morte dos dragões. E nós temos indícios de que atualmente na história o Jaqen H'ghar está em Westeros, na Cidadela, justamente para encontrar uma forma de matar os dragões da Dany. Eu falei sobre essa teoria do Jaqen em vídeos que vão aparecer na tela final desse vídeo aqui, para vocês conferirem depois. Mas então, considerando tudo isso, será que Braavos apoiaria Daenerys? Aqui, por exemplo, entra a pergunta feita pelo Aldair, lá no post de perguntas e respostas na aba comunidade do canal. Ele perguntou o seguinte: se de alguma forma a Cersei descobrisse que a Arya está servindo na Casa do Preto e do Branco em Braavos, ela conseguiria capturá-la? O Senhor do Mar de Braavos ou o Banco de Ferro tem alguma influência na organização dos Homens Sem Rosto para trocar a Arya com o Trono de Ferro? Ou o governo da Cidade Livre não pode de alguma forma interferir nas operações dos assassinos? Bom, eu selecionei essa pergunta não tanto pela questão da Arya, mas sim pensando nessa situação em relação a Daenerys. Afinal, a gente não sabe se essas três instituições, a Casa do Preto e do Branco, o Senhor do Mar de Braavos e o Banco de Ferro, se eles atuam juntas ou não. Mas há algumas pistas. Tudo indica que, embora sejam entidades independentes, uma tem forte influência sobre a outra. Inclusive, o sucesso de Braavos parece vir justamente da boa relação entre esses três poderes. Basicamente, o Senhor do Mar negocia, o Banco de Ferro financia e os Homens Sem Rosto executam. Inclusive, Nossa senhora, caipirei. Inclusive, o atual Senhor do Mar está à beira da morte e um novo Senhor do Mar em Braavos deve ser eleito logo. Ninguém sabe como essa eleição funciona, mas os magísteres da cidade participam e os chaveiros, os herdeiros do Banco de Ferro, também participam dessa eleição. Ou seja, embora atuem como poderes separados, tudo indica que sim, a Cersei poderia negociar com o Senhor do Mar de Braavos para extraditar a Arya de volta, tirando ela da Casa do Preto e do Branco. Mas, como a gente viu, a Cersei não tem boas relações com eles, então ela não conseguiria fazer isso agora. Mas fica a dúvida sobre como será o futuro de Braavos. Afinal, a gente tem esses indícios de que os Homens Sem Rosto querem agir contra os dragões da Daenerys. Mas, ao mesmo tempo, o Banco de Ferro pode entender que apoiar o Stannis é muito arriscado, e que tanto a Daenerys quanto o jovem Griff podem ser opções melhores naquele momento. E, com o novo Senhor do Mar sendo eleito, talvez o próprio governo de Braavos decida agir de forma mais ativa e interferir na Guerra de Westeros. Até porque, com Westeros no caos do pós-guerra, Braavos se torna o local e a cidade mais poderosa de todo o mundo. Então, levando tudo isso em conta, eu apostaria no Senhor do Mar de Braavos apoiando publicamente o jovem Griff junto da Casa Martell lá em Os Ventos do Inverno. Com isso, a cidade de Braavos poderia enviar uma frota de navios, por exemplo, para criar um cerco na goela, sufocando o poderio dos Lannisters. Além disso, o Banco de Ferro também poderia mandar recursos e mercenários para o jovem Griff, ao invés de enviar para o Stannis. E, enquanto tudo isso acontece, os Homens Sem Rosto poderiam tramar a morte dos dragões da Daenerys, enfraquecendo qualquer chance dela em retomar o Trono de Ferro. Nesse cenário hipotético, a cidade de Braavos conseguiria diretamente coroar um rei em Westeros que estaria em dívida com eles,
e assim manter o seu governo sendo o mais poderoso do mundo. Mas, como deu para entender aqui nesse vídeo, essas situações do Banco de Ferro e a influência que eles têm só levantam mais dúvidas que a gente só vai conseguir responder quando aí os ventos do inverno saírem. Mas deixem nos comentários o que vocês acham, qual que vocês acham que vai ser o papel do Banco de Ferro no futuro da história, se eles vão apoiar o Stannis, se o Stannis morrer vão apoiar Shireen, ou se vocês acham que eles vão apoiar a Daenerys, ou como eu acredito, que eles vão apoiar o jovem Griff com toda a força e até mesmo atrapalhar a campanha da Daenerys para que eles consigam colocar um rei que eles controlem no trono de ferro. Deixem nos comentários que eu vou estar lendo tudo, respondendo o que eu puder. Também não se esqueçam de deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal caso vocês ainda não sejam inscritos, que eu vejo vocês no próximo. Valeu, falou e até mais.